Meus alunos do 7º ano, nós vamos ver matemática, uma revisão de multiplicação de fração e divisão de fração. A matéria nova, potenciação com base fracionária. Essa matéria, potenciação, ela vem de acordo com a minha fração de multiplicação e divisão. Aqui nós temos os exercícios de cada página do nosso livro, que eu já separei. Vocês vão fazendo as páginas de acordo com a matéria. Aqui estão as páginas do livro, tanto de multiplicação, divisão de fração, como potenciação com base fracionária. Quando vocês resolverem os exercícios e tiver dúvida, me fala a página e o número do exercício, ok? Aqui primeiro nós vamos relembrar multiplicação de fração. Eu tenho o numerador e o denominador. Eu faço o quê? Eu multiplico um pelo outro. O numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20. Eu não tenho como simplificar essa fração, porque esses dois números, eles não são múltiplos. Aqui, nessa multiplicação de fração, eu tenho dois números inteiros, o 8 e o 2. Nós sabemos que o número inteiro é como se ele tivesse um 1 invisível no seu denominador. E se eu tenho aqui 8, como se tivesse um 1 invisível aqui, eu vou repetir essa fração desta maneira. Eu vou multiplicar o numerador, depois eu vou multiplicar o denominador. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 2, 80. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Como eu tenho aqui um número que eu posso dividir, porque sabemos que o número, a minha fração, quando eu tenho um número que é divisível, a minha fração, eu sempre falo com vocês que fração e divisão são irmãs. Quando eu posso dividir esse número, eu resolvo dessa maneira. 80 dividido por 4, 20. Aqui nós temos divisão de frações. A divisão de fração, na verdade, ela é bem parecida com a multiplicação de fração, porque eu tenho aqui um número inteiro, como se eu tivesse um denominador invisível, e tenho uma fração. Aqui, quando eu faço, eu repito o primeiro número. Eu aqui botei meu número invisível aparecendo. Quando eu vou fazer a divisão, eu vou inverter a minha segunda fração, ou número, se for um inteiro, também vou inverter esse número. Então, se eu tenho aqui 1/2, aqui ele vai virar 2 sobre 1. E vou fazer igual eu faço multiplicação. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. Essa fração aqui, ela é a mesma coisa que eu tenho 6. Eu não preciso ter esse 1. Ele sempre vai ficar invisível. Então, 6 sobre 1, eu vou ter o meu número 6. Aqui nós temos outro exemplo, que eu tenho uma fração dividido por um número inteiro. Então, eu vou fazer a mesma inversão. Como se eu tivesse um 1 invisível aqui, eu vou repetir a primeira fração, 10 nonos, vezes, aqui como meu número invisível, meu 1 está aqui, ele vai para o meu numerador, vai ficar 1/5. E agora eu vou resolver. 10 vezes 1, 10. 9 vezes 5, 45. Como eles são múltiplos, eu posso simplificar essa fração. 10 dividido por 5, 2. 45 dividido por 5, 9. Então, eu tenho 2 nonos. Eu não posso mais simplificar essa fração, então ela vai ficar 2 nonos. Daqui da fração, nós vamos para potenciação com base fracionária. Aqui nós temos 3 exemplos. 2 terços elevado ao quadrado.
Aqui é meu expoente. O meu expoente vai dizer quantas vezes o meu número, tanto faz se ele for um número inteiro ou uma fração, ele está elevado. Então, meu expoente é 2, então eu tenho 2 duas vezes. Meu 3, duas vezes, porque todos os 2 estão elevados ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, aí 3 vezes 3, 9. Eu não tenho como simplificar essa fração, então ela vai ficar assim. Sabemos que todo número que tem um expoente 0, ele vai se tornar 1, mesmo que ele seja fração. Não importa que número seja, todo número que tem um expoente 0, ele vai ser 1. Aqui nós temos uma fração de 1/2 elevado a 1. Se ele está elevado a 1, ele vai ser o quê? Ele mesmo, porque 1 vezes 1 vai dar 1, que é uma vez. 2 vezes 1, que é uma vez só, então ele vai ser sempre ele mesmo. Aqui nós temos dois exemplos de potência diferenciada. Um está entre parênteses, a outra não. Isso quer dizer o quê? Que 2/5 ele está elevado ao cubo, mas só quem está elevado ao cubo é o 2, o 5 não, porque aqui eu não tenho, eu só posso dizer que os 2 estão elevados ao cubo se eu tiver um parêntese. Então, aqui só o 2 está elevado ao cubo, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 8. O 5 eu vou repetir porque ele não está ao cubo, então vai dar 8/5. Nesse 8/5, eu não posso também simplificar, porque eles não são múltiplos. Aqui nesse exemplo, como ele está entre parênteses, todos os 2 estão elevados ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, eu também não tenho como simplificar essa fração. Por quê? Porque ela não tem número que divide as duas ao mesmo tempo. Daqui nós vamos partir para expressão com potência, o meu expoente ao cubo. Aqui eu tenho um número 3/4 que está somando 2/5 dividido por 8/10. Como na expressão eu tenho que seguir a regra, eu tenho que repetir meu 3/4 mais, que primeiro eu faço divisão e multiplicação para depois fazer a soma. E como que eu resolvi essa situação aqui? Tá aqui embaixo. 2/5 vezes, porque eu inverti essa fração, vai ficar 10/8. Então, quando eu inverto, eu troco meu numerador com meu denominador, eu passo a multiplicar a fração. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 8, 40. Eles dois são múltiplos, então eu posso simplificar essa fração. Eu posso dividi-la por 20. 20 dividido por 20, 1. 40 dividido por 20, 2. Então, deu 1/2. Então, essa resolução inteira aqui deu 1/2. Agora, eu tenho 3/4 mais 1/2. Todos elevado ao cubo. Só que, como é expressão, primeiro eu tenho que resolver essa parte da soma. Aqui está. Primeiro eu tenho um denominador diferente. Como eu tenho um denominador diferente, eu faço o MMC. O MMC entre 4 e 2 vai dar 4, porque 4 e 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2, 2 dividido por 2, 1, 2 dividido por 2, 1. E aqui eu termino meu MMC. 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu achei meu MMC, deu 4. Então, eu vou agora terminar a minha fração. 4 dividido por 4, 1. 4 dividido por 2, 2. E vou fazer essa soma. Vou botar o meu resultado do meu MMC e vou somar os dois números. 3 vezes 1, 3, mais 1 vezes 2, 2. 3 mais 2, 5. Então, eu tenho 5/4. Essa resolução inteira da expressão me sobrou 5/4 elevado
ao cubo. Então, como ele ainda continua entre parênteses, todos os dois números, tanto numerador como denominador, estão elevados ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Como eu não tenho como simplificar essa fração, ela vai ficar desse jeito. Então, a minha expressão toda deu 125, 64 avos.